Olá! Nós estamos aqui, mais uma vez, para apresentar a continuação das aulas de hidrostática. A nossa aula de hoje vai ser a situação apresentada em Stevin e em Arquimedes. Como nós dissemos para vocês nas aulas anteriores, existem 3 grandes princípios regulando a hidrostática. O primeiro deles foi Pascal, o segundo é Stevin e veio o princípio de Arquimedes. Vamos então estudar agora o princípio de Stevin. O que diz o princípio de Stevin? Vamos imaginar uma situação em que nós temos um líquido contido em um recipiente. Vamos imaginar então um ponto A dentro desse líquido, um ponto B dentro desse líquido, tal que H de A seja a profundidade em que está o ponto A. H de B é a profundidade em que está o ponto H de B. Vamos então pensar quanto vale a pressão exercida sobre o ponto A e sobre o ponto B. Vocês se lembram que a pressão de uma coluna líquida depende de massa específica, da altura dessa coluna líquida e da aceleração de gravidade. O que nós temos que tomar muito cuidado aqui? Quando se pensa em princípio de Stevin, observe, nesta situação, o vaso está aberto. O que significa isso? Que existe aqui a nossa pressão atmosférica. Então, quando nós pensarmos na pressão do ponto A ou na pressão do ponto B, não podemos esquecer da pressão atmosférica. Vamos então marcar a pressão no ponto A. Está aqui. É a pressão atmosférica, estamos chamando de P0, mais a pressão daquela altura de coluna de líquido. Vamos ver a pressão do ponto B. Ela é a pressão atmosférica mais a pressão exercida por aquela altura de coluna líquida. Vocês se lembram, nós demonstramos anteriormente que essa pressão independe da área da base, isto é, o ponto A não precisa ter qualquer dimensão. Agora, vamos subtrair esta expressão desta. Ficaremos então com pressão no ponto B menos pressão no ponto A. Como o líquido é o mesmo, a massa específica é comum, a aceleração de gravidade é a mesma, colocando-se em evidência, obteríamos μ vezes a diferença H de B menos H de A vezes a aceleração da gravidade. Observe, se eu chamar a esta diferença de H grande, eu posso então escrever que a diferença de pressão entre B e A será μ vezes o H grande vezes G. O que a gente nota aqui então? Que a pressão que existe entre esses 2 pontos é tal que a diferença delas só dependerá da altura vertical entre eles. Observe, H de B e H de A são alturas verticais. O que quer dizer isso? Que se o ponto B for deslocado na mesma linha horizontal, por uma situação B', B2', etc., a diferença de pressão entre essa linha e o ponto A continua exatamente a mesma. Por quê? Porque H representa a altura vertical entre esses 2 pontos. Observe então que, pelo princípio de Stevin, a diferença de pressão entre 2 pontos só depende da altura vertical entre eles, depende da massa específica do líquido e depende da aceleração de gravidade no local. Vamos então observar o que acontece na superfície livre de um líquido. Vamos imaginar um copo com água. Observe, o copo está numa situação de repouso, ele não está acelerado. Quando que um copo com água em repouso vai ficar com água nessa configuração? Nunca. Por que nunca admite essa configuração? Por quê? Pensemos, a pressão exercida em todos esses pontos da superfície livre
é a pressão atmosférica. Então, se a pressão é exatamente a mesma, o que tem que acontecer? Esses pontos, obrigatoriamente, têm que estar na mesma linha horizontal. Então, os pontos submetidos à mesma pressão, obrigatoriamente, estarão numa mesma linha horizontal. Então, esta situação, cuidado, mais uma vez dizemos, de um copo com líquido em repouso, não pode acontecer. Vocês vão ver futuramente uma situação em que, sob aceleração, você pode ter uma situação dessas. Mas, lembre-se, continuamos estudando hidrostática, isto é, a situação do líquido em equilíbrio. Então, em equilíbrio, esta situação é impossível. Então, vamos apresentar os vasos comunicantes. Isto é, mais uma vez, usando-se o princípio de Stirling, observar o que acontece com superfície livre de um líquido. Então, imaginem que eu tenha um vaso e esse vaso tenha várias bocas, cada uma com uma forma diferente, cada uma tendo a sua área igual ou diferente às demais. Se eu, então, vazar um líquido nesta boca, a gente observa que todas as bocas, independente da sua forma, independente da área de sua base, vão ter líquido exatamente à mesma altura. Perceberam o que está acontecendo? Como em todas as bocas, o que eu tenho é a pressão atmosférica atuando, significa que obrigatoriamente todos esses pontos têm que estar na mesma linha horizontal. Então, esse é o sistema dos vasos comunicantes. Ele é usado, por exemplo, na sua casa. Quando você abre a torneira da sua casa, o que você está fazendo? É usar o princípio dos vasos comunicantes, isto é usar Stirling. Quando se vê a distribuição de água numa cidade, o que a gente tem é o princípio dos vasos comunicantes, é Stirling. E você? Entendeu o princípio dos vasos comunicantes? Vamos observar, então, uma situação que aparece muito nas questões de vestibulares. Vamos pegar um tubo em U com apenas 2 líquidos. Então, é um sistema de vasos comunicantes e nós vamos colocar 2 líquidos distintos. Este líquido e este líquido. Observe, o que nós podemos garantir aqui em virtude do princípio de Stirling? Podemos garantir que pontos de um mesmo líquido à mesma altura suportam a mesma pressão. Então nós vamos pegar aqui o primeiro ponto desse líquido nesse ramo. Vamos pegar um ponto do mesmo líquido nesse outro ramo. Observe que eles estão na mesma altura horizontal. O que nós podemos então dizer? Podemos dizer que a pressão exercida sobre o ponto A é obrigatoriamente igual à pressão exercida sobre B, porque são pontos de um mesmo líquido situados na mesma horizontal. Observe que a pressão no ponto A, o tubo estando aberto, não devemos nos esquecer da pressão atmosférica. Então, a pressão em A será a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna líquida 1. Isso representará a igualdade com a pressão em B, isto é, como o tubo em B também está aberto, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 2. Observe que podemos cortar pressão atmosférica, fica então, coluna líquida 1 vai dar uma pressão μ1H1G. Coluna líquida 2 vai dar uma pressão μ2H2G. Eliminando-se o G, que é termo comum, ficamos com μ1H1 igual a μ2H2. Ou, se quisermos, vamos passar esse μ para o termo de cá e o H1 para o termo de lá. Fica então μ1 sobre μ2 igual a H2 sobre H1. Qual é a conclusão que eu tiro daqui?
que as massas específicas são inversamente proporcionais às alturas. O que quer dizer isso? O líquido que tiver maior massa específica vai ter menor altura. Vamos observar então a situação ainda de um tubo em U, só que com vários líquidos. Vamos olhar o nosso esquema. Outra vez, a situação é similar ao exemplo anterior. Observe, eu tenho o tubo em U, 2 ramos, e aqui existem líquidos distintos. 1, 2, 3 e 4. O que nós podemos dizer? Outra vez, aplicando-se o princípio de Stevin, podemos garantir que este ponto A, pertencente ao líquido 3, tem que sofrer a mesma pressão desse ponto B, porque esse ponto B é o primeiro ponto do líquido 3 abaixo da superfície de separação desse líquido 4. Vamos então, mais uma vez dizer, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Ou, como os tubos estão abertos, quem é a pressão em A? Outra vez, é a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna líquida 1, mais a pressão exercida pela coluna líquida 3. Quem será a pressão em B? A pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna líquida 2, mais a pressão exercida pela coluna líquida 4. Observe, mais uma vez, como pressão atmosférica aparece de um lado e do outro da igualdade, podemos cortá-la. Ficamos, então, eliminando-se a gravidade, que é termo comum, Mi1H1 mais Mi3H3 igual Mi2H2 mais Mi4H4. Como vocês estão vendo, esses problemas são bastante comuns em vestibulares. O que nós fazemos é, em todos eles, pegar sempre os pontos do mesmo líquido que estejam à mesma altura. Cuidado, os pontos têm que ser do mesmo líquido. Vamos então apresentar o último grande princípio da hidrostática. Vamos apresentar o princípio de Arquimedes. Contam os livros que o sábio grego Arquimedes descobriu enquanto tomava banho que um corpo imerso na água se torna mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima, que alivia o peso do corpo. Essa força do líquido sobre o corpo é denominada empuxo. Vamos então imaginar uma situação prática. Vamos pegar uma balança. Nesta balança, num dos braços, nós temos 2 cilindros, um oco e outro maciço, de volumes exatamente iguais. Aqui, no outro prato da balança, nós colocamos taras. Dizemos então que a balança está tarada. O que quer dizer isso? Que a balança está numa situação de equilíbrio sem que eu me preocupe o valor dessa massa de equilíbrio. Então eu não quero saber quanto é essa massa. Eu posso, por exemplo, usar como taras areia. Então eu encho a mão de areia e vou despejando aqui até a situação de equilíbrio. Eu não tenho nenhum interesse em conhecer o valor daquela massa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um copo e colocar com um líquido de tal maneira que o cilindro maciço fique totalmente imerso. Perceberam o que aconteceu? A balança desequilibrou-se assim. O que significa isso? Nós sabemos das condições de equilíbrio que a balança, o travessão, estava equilibrado porque as forças que atuavam de um lado e as forças que atuavam do outro, imaginando-se braços iguais, eram iguais. Agora, como ela desequilibrou para cá, eu teria 2 hipóteses possíveis. Primeira hipótese, houve um aumento de força do lado de cá, mas eu não mexi nas taras, então isso não aconteceu. Vamos então a uma outra hipótese. Não houve aumento de força do lado de cá,
mas houve um aumento de força do lado de lá para cima. Isso é uma hipótese razoável. Vamos então ver se essa hipótese se confirma? Vamos então pegar agora desse líquido e encher aquele cilindro que estava oco e tinha o mesmo volume do cilindro que agora está submerso. Nós percebemos que quando fazemos isso, a balança volta para a situação de equilíbrio. O que quer dizer isso? Quer dizer que a situação de equilíbrio reapareceu. Como? Primeiro, tinha aparecido uma força para cima. Quando nós enchemos o cilindro oco, apareceu uma força para baixo. Perceberam? Essa força para cima nós a chamamos de empuxo. Esta força para baixo é o próprio peso do líquido. O que nós constatamos com a experiência? Que o empuxo gerado sobre esse corpo, isto é, a força feita sobre esse corpo, é exatamente igual ao peso desse líquido que foi colocado no cilindro oco. Vamos então pensar na coisa matematicamente? Então podemos dizer, o módulo da força-peso é igual ao módulo da força-empuxo. Observe, então o módulo desse empuxo vale a massa desse líquido vezes a aceleração da gravidade. Lembrando mais uma vez que a massa específica é a massa pelo volume, podemos substituir esta massa nessa equação, ficando então com o empuxo é o μ do fluido vezes o volume de corpo imerso vezes a aceleração da gravidade. Observem com muito cuidado agora essa expressão aqui. O empuxo, ele vale o μ do fluido. Por que é o μ do fluido e não é o μ do corpo? Observe, quem está exercendo essa força é o líquido sobre o corpo. Então, isto representa o μ do fluido. Por quê? Porque na experiência que nós fizemos, o peso que foi colocado no cilindro oco é de um fluido. Então é a massa específica do fluido vezes o volume daquele cilindro que foi totalmente imerso vezes a aceleração da gravidade. Todo corpo imerso em um fluido recebe uma força, de baixo para cima, chamada empuxo, que é numericamente igual ao peso do volume de fluido deslocado por esse corpo. Vamos então observar uma enquete onde nós justamente vamos ver o que as pessoas pensam do empuxo. Já tiveram a experiência de estar dentro da água e se sentirem mais leves? É muito gostoso, né? Você? É muito bom, né? Por que será que isso acontece? Olha, não sei. Será que a gente perde peso dentro da água? Eu acho que sim. A gente emagrece? Com certeza. Será que a gente emagrece mesmo? Emagrece, emagrece. Me diga uma coisa, você já teve a sensação de estar dentro da água e se sentir leve? Já, eu acho que a água, assim, ela dá uma sensação enorme, assim, de uma paz interior, sabe? Uma coisa muito agradável. Quando você está dentro da piscina e você fica com o corpo leve, por que será que isso acontece? Não sei se é a pressão da água, o que ela causa, mas não sei, é uma sensação boa mesmo, bem tranquila. O corpo fica leve, mais fácil de se mexer? Com certeza, com certeza. Você sente a leveza da água em contato com o corpo. Por que será que o corpo fica mais leve? Boa pergunta. Eu acho que é por causa que o nosso corpo é pesado e a água é leve. Daí ela dá essa sensação de leveza. Me conte uma coisa, você já teve a sensação de estar dentro da água e o corpo estar bem leve? Fica. Por quê? Pela densidade da água, né? Tem coisa que você faz dentro da água que você não consegue fazer fora, né? Tem. Que é mais difícil fazer fora. É, por exemplo, empurrar uma pessoa dentro da água é mais fácil. Por quê? Por causa que a pessoa é mais leve dentro da água, né? Fica mais leve. Você sabe por quê?
por causa da densidade da água, né? Pelo peso que a pessoa tem e que impulsiona ela para cima, né? E a água segura ela em cima e é mais fácil de empurrar. Perceberam? O que nós notamos? Realmente, quando uma criança está dentro de uma piscina, ela consegue sustentar um adulto nos seus braços. No ar ela não consegue. Por que isso? Porque o empuxo gerado pela água é razoavelmente grande para diminuir o peso dessa pessoa e a criança então sustentá-la. Vamos então agora imaginar várias situações semelhantes a essa que falamos com vocês. Vamos ver os corpos imersos ou flutuantes. Nós vamos considerar aqui 4 situações básicas. Primeira situação básica. Nesta situação, o corpo está totalmente imerso. Observe a força peso e a força empuxo. Vamos considerar nesta primeira situação que o peso em módulo é maior que o empuxo. Isto é, se esta força é maior do que aquela, vai existir uma força resultante para baixo, como tal, existe uma aceleração para baixo. Ou, matematicamente, o módulo do peso maior que o módulo do empuxo. Então, cuidado, a força resultante será a soma vetorial do empuxo e do peso. Cuidado com isso. Isso são vetores. Então, como isso é a força resultante, é a soma dos vetores, empuxo e peso. Vamos agora mostrar o módulo dessa força resultante. O módulo será peso menos empuxo. Por quê? Porque elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Como o módulo do peso é maior que o módulo do empuxo, a força resultante será peso menos empuxo. Observe, quem é uma força? É o produto da massa pela aceleração. Então, esse corpo que tem a massa mc estará submetido a uma aceleração A. Mais uma vez, substituindo a massa pelo produto da massa específica pelo volume, podemos escrever que esta força vale a massa específica do corpo vezes o volume do corpo vezes a aceleração que ele apresenta. Observe, o peso do corpo vale a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Outra vez, substituímos. Podemos então dizer que o peso é a massa específica do corpo, volume do corpo, aceleração de gravidade. Vamos agora ver o empuxo. Ora, o empuxo, como mostramos, é a massa específica do fluido vezes o volume imerso vezes a aceleração de gravidade. Substituindo na equação do módulo da força, então podemos ter, já que o volume do corpo é o próprio volume imerso, escrevemos então que μ do corpo vezes a sua aceleração igual μ do corpo vezes g menos μ do fluido vezes g. Observaram que o volume desapareceu? Por quê? Porque, como dissemos, o volume imerso é o próprio volume do corpo. Passando-se este termo para o outro lado, teremos então que a aceleração do corpo vale a massa específica do corpo menos a massa específica do fluido sobre a massa específica do corpo, tudo isso vezes a aceleração da gravidade. Lembrem-se, estamos vendo módulos. O que significa isso? Isso está em módulo, isso está em módulo. Então, esta fração tem que ser obrigatoriamente positiva. O que significa isso para nós? Que se ela tem que ser positiva, este termo obrigatoriamente será maior do que aquele. Então, a massa específica do corpo será obrigatoriamente maior que a massa específica do fluido. Vamos então apresentar agora a segunda situação. Observe, nessa segunda situação, o corpo continua totalmente imerso. Só que agora vamos considerar estas duas forças iguais. Isto é, em módulo, o peso é igual ao empuxo. Observe,
é em módulo, já que eles têm a mesma direção, mas obrigatoriamente sentidos opostos. Então, a resultante nesse sistema, ela é nula. A resultante, sendo igual a zero, será a soma do vetor empuxo mais o vetor peso. Observe que isso então nos conduz a que o módulo do empuxo seja igual ao módulo do peso. Outra vez, fazendo a substituição, o peso é a massa do corpo vezes a gravidade, ou massa específica do corpo vezes V do corpo vezes a aceleração de gravidade. O empuxo, μ do fluido, volume imerso vezes G, como nós temos, outra vez, o volume do corpo é o próprio volume imerso, obrigatoriamente nós teremos o μ do fluido vezes a aceleração da gravidade, vale o μ do corpo vezes a aceleração de gravidade. Ora, eliminando-se a aceleração de gravidade, concluímos que a massa específica do corpo, nesta situação, é obrigatoriamente igual à massa específica do fluido. Perceberam que nesta situação que nós estamos lidando, o corpo pode estar em qualquer altura. O que nós temos é a igualdade entre a massa específica do corpo e a massa específica desse fluido. Eu acho que eu vou precisar de uns exercícios para entender melhor. Vamos observar, numa nova situação, o que acontece se eu tiver o empuxo maior que o peso, em módulo. Observe, então, que se esta força é maior do que essa, vai haver uma resultante para cima. Como tal, vai haver uma aceleração para cima. Já se lembraram? Nós falamos na aula anterior justamente da situação do balão. O balão sobe por quê? Porque ele tem uma força ascensional, uma força para cima. Por quê? Porque existe uma situação onde a força empuxo em módulo é maior que a força peso. Vamos observar a coisa matematicamente? Então, módulo do empuxo é maior que o módulo do peso. Isso significa, mais uma vez, a força resultante vetorialmente é a soma dos vetores empuxo e peso. Mas o módulo dessa resultante valerá o empuxo em módulo menos o peso em módulo. Outra vez, fazendo aquelas substituições que nós já conhecemos, a força é a massa do corpo vezes a aceleração, isto é, μ do corpo vezes a aceleração. O peso é a massa do corpo vezes G, ou μ do corpo vezes G. Ou o empuxo, μ do fluido, volume imerso G, substituindo na expressão anterior, já que o volume do corpo continua exatamente igual ao volume imerso, podemos então escrever μ do corpo vezes a aceleração igual μ do fluido vezes G menos μ do corpo vezes G. Ou, passando esse termo para cá, dividindo, fica a aceleração igual esta fração vezes G. Perceberam outra vez? Isto são módulos, são positivos. Então implica, esta fração tem que ser positiva. Para esta fração ser positiva, o que eu tenho que ter? Que o μ do fluido tem que ser obrigatoriamente maior que o μ do corpo. Esse termo, obrigatoriamente maior que esse, para garantir que isso dê positivo. Vamos então, agora, pegar uma última situação, a quarta situação possível. Agora, lembrando da anterior, o empuxo foi maior que o peso. O corpo foi jogado para fora do líquido. Obviamente, ele é jogado até uma determinada situação, onde reocorrerá o equilíbrio do empuxo e do peso. Então, o corpo vai entrar em situação de flutuante. Observe, para o corpo ser flutuante, ele tem que ter, obrigatoriamente, uma parte imersa que gerará o empuxo que vai equilibrar o peso. Mas observaram? Se ele está em situação de equilíbrio, flutuando, podemos então dizer
que outra vez o módulo de empuxo igual a módulo peso. Observe, repetimos as mesmas ideias. A força resultante vale obrigatoriamente o vetor empuxo mais o vetor peso. A resultante é nula, está em situação de equilíbrio. Então, o que eu posso dizer? Que obrigatoriamente estes módulos são iguais. Começaram a perceber agora a situação particular nossa? Agora, este volume imerso não é o volume do corpo. Observe que o volume do corpo, ele é maior do que o volume imerso. Então, o que vai acontecer? Eliminando-se a gravidade, passando esse termo para cá, este para cá, ficamos com μ do fluido sobre μ do corpo igual a volume do corpo sobre volume imerso. Como o desenho mostrou, volume do corpo é maior que volume imerso. Isso implica o quê? Implica que obrigatoriamente o μ do fluido, a massa específica do fluido, é sempre maior que a massa específica do corpo. Vamos então ver um exercício envolvendo o que nós acabamos de estudar. Observem, eu tenho aqui o chamado manômetro de tubo aberto. Então existe aqui um gás contido em um determinado recipiente. Aqui eu tenho um determinado líquido. Observem, existe uma diferença de nível do líquido nesse ramo e nesse ramo. Observem que essa diferença está sendo chamada de H e o exercício propõe que esse H seja igual a 38 centímetros. Pergunta-se, qual é a pressão de gás que existe nesse manômetro? Observe, as opções estão aqui. Meia atmosfera, 1 atmosfera, 1,5 atmosfera, 1,9 atmosfera ou 3,8 atmosferas. Vamos então à solução? Observe, imaginando os pontos A e B nos níveis que nós temos daquele líquido, lembre-se, no mesmo nível horizontal, tem que ser o mesmo líquido. Eu posso dizer que a pressão em A é a pressão exercida pelo gás. A pressão em B, como esse tubo está aberto, a pressão em B é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Esse líquido é o mercúrio. Como esse líquido é o mercúrio, o que nós sabemos? Nós sabemos que a pressão do gás será a pressão atmosférica mais a massa específica do mercúrio vezes a altura de mercúrio vezes a aceleração de gravidade. Observe então que se nós considerarmos a pressão considerada normal 760 milímetros de Hg corresponde a uma atmosfera, podemos então dizer que 38 centímetros ou 380 milímetros corresponderão a x. Tirando daqui o valor de x, encontramos x meia atmosfera. Observe, o x é meia atmosfera, mas não podemos esquecer que nós temos em cima disso mais a pressão atmosférica. Como tal, a pressão do gás será de 1,5 atmosfera. Vamos então às nossas dicas de estudo. A nossa dica de hoje é então para que você, quando usar princípio de Stevin, tomar muito cuidado com a pressão atmosférica. Observe, no último exercício que nós fizemos, nós colocamos a pressão atmosférica de um lado porque o tubo estava aberto. O outro, que estava fechado, só teve a pressão do gás. Então, cuidado, pressão atmosférica em tubos abertos quando trabalhar com Stevin. E com isso, nós encerramos essa nossa aula.